He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. Essa entrevista que você acabou de ver é do físico norte-americano Julius Robert Oppenheimer. Ele foi o diretor do projeto Manhattan, que produziu as primeiras bombas atômicas. Nesse ano de 2023, a sua vida será contada em um filme dirigido por Christopher Nolan. Então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira e no vídeo de hoje vamos conhecer a vida do homem que largou a sua carreira de professor para comandar esse projeto, mas que foi praticamente considerado um traidor após virar um crítico da arma que ele mesmo ajudou a criar. Filho de um casal de imigrantes que fizeram fortuna no setor têxtil, Robert Oppenheimer nasceu em Nova York em 22 de abril de 1904. Ele era um jovem que ficava doente fácil e dono de uma personalidade angustiada, mas com grandes dotes acadêmicos, tanto para a ciência como para as artes. Concluídos seus primeiros anos de formação em Nova York, os seus problemas de saúde fizeram com que entrasse na Universidade de Harvard com um ano de atraso, mas compensou licenciando-se em Química em apenas 3 anos com as mais altas distinções. Em Harvard, interessou-se por termodinâmica e física experimental. Como nessa época ainda não existia nos Estados Unidos instituições com reconhecimento internacional na área da termodinâmica, Oppenheimer seguiu seus estudos na Europa. Entrou na Universidade de Cambridge, onde lá, devido à sua pouca habilidade no laboratório, decidiu direcionar a sua carreira para a física teórica. O seu passo seguinte foi rumo à Universidade de Göttingen, na época um dos centros mais reconhecidos de toda a Europa na área da física teórica, onde conviveu com alguns dos físicos mais notáveis da época e onde também fez importantes contribuições para o tão recente campo da física quântica, concluindo seu doutorado aos 22 anos. Retornou aos Estados Unidos e à Universidade de Harvard em 1927. Apenas um ano mais tarde, iniciou sua carreira como docente no Instituto Tecnológico da Califórnia e na Universidade da Califórnia, em Berkeley. As primeiras investigações de Oppenheimer focaram-se nos processos energéticos das partículas subatômicas, incluindo elétrons, prótons e raios cósmicos. Também realizou trabalhos inovadores sobre estrelas de nêutrons e buracos negros, e também teoria quântica de campos. Além dos seus feitos acadêmicos, Oppenheimer foi responsável pela formação de uma geração de físicos norte-americanos, que foram motivados tanto pelas suas qualidades de liderança quanto a sua independência intelectual. No entanto, como já disse anteriormente, a vida do físico também foi marcada em diversas ocasiões por períodos de depressão, tendência para autodestruição e outros problemas psicológicos.
embora isso não tenha impedido de se tornar um dos físicos mais notáveis de todos os tempos. O Projeto Manhattan foi o nome dado a um projeto secreto que se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo era desenvolver as primeiras armas nucleares produzidas pelos Estados Unidos com o apoio do Reino Unido e do Canadá. O projeto focou no desenvolvimento para ativar reações nucleares em cadeia, as quais acontecem dentro das armas, bem como no próprio desenho das armas. Foi feito no extremamente secreto Laboratório Nacional de Los Alamos, em Novo México. A experiência Trinity foi o primeiro teste de arma nuclear da história. Às 4h45, no dia 16 de julho, chegou um relatório meteorológico que era crucial e favorável ao projeto. Às 5h05, iniciou-se a contagem decrescente de 20 minutos. A maioria dos cientistas e oficiais encontravam-se observando a partir de um acampamento base 16 quilômetros a sudoeste da torre de teste. Muitos outros observadores estavam mais distantes, a cerca de 32 quilômetros, e outros encontravam-se dispersos em várias distâncias. Algumas situações informais, como no caso do físico Richard Feynman, ele afirmou ter sido a única pessoa a ver a explosão sem recorrer aos óculos escuros fornecidos, contando apenas com o para-brisa de um caminhão para filtrar as ondas ultravioletas que eram nocivas. A contagem final foi lida pelo físico Samuel K. Allison. Às 5h29, aos 45 segundos, o artefato explodiu com uma energia equivalente a 19 quilotons de TNT. Ela deixou no deserto uma cratera com vidro radioativo com 300 metros de diâmetro. No momento da detonação, as montanhas foram iluminadas mais intensamente do que num dia de sol por cerca de 1 ou 2 segundos, e foi relatado no acampamento base um calor tão intenso como de um forno, ou talvez do inferno. As cores observadas variam de púrpura verde, por fim, branco. O som da onda de choque levou 40 segundos para chegar até os observadores. A onda de choque foi sentida a mais de 160 quilômetros, tendo o cogumelo atômico chegado a 12 quilômetros de altura. O diretor Robert Oppenheimer mais tarde disse ao observar essa demonstração a frase do texto sagrado hindu: "Tornei-me a morte, a destruidora de mundos." 26 de julho daquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, deu um ultimato aos japoneses, exigindo deles uma rendição incondicional. Do contrário, disse que enfrentariam uma destruição rápida e absoluta. A mensagem de Truman não mencionava o uso de bombas nucleares. Para testar os efeitos devastadores, o presidente escolheu a única força do eixo que ainda se mantinha de pé, mesmo que já cambaleante: o Japão. Dentre os grandes centros industriais japoneses, só Hiroshima, quartel-general do Segundo Exército, permanecia intocada. Tinha como consequente a constante ameaça de ser atacada. Em 6 de agosto de 1945, a cidade, que até então estava preservada, sentiu o poder de uma das maiores e destruidoras criações do homem. Resultado: mais de 100 mil civis mortos. O urânio representava menos de 1% da bomba de Hiroshima. A bomba tinha 2 gatilhos, um de tempo e outro que era acionado conforme a pressão do ar. Eles dispararam um projétil de urânio que, como uma bala de revólver, atingiu o alvo, também de urânio, para começar a fisão nuclear. Na reação em cadeia, a matéria se desintegrou e liberou energia equivalente a 1000 toneladas de TNT. A terceira arma
Fat Man detonou em 9 de agosto sobre a cidade de Nagasaki. Nagasaki não estava no alvo prioritário para ser disparada essa bomba, porque ela tinha uma topografia perto de um campo de prisioneiro de guerras aliados. Entre os alvos principais estava Kokura, uma das cidades com zonas industriais e urbanas com um terreno relativamente plano, mas no dia do ataque, essa cidade amanheceu coberta de neblina e fumaça, de acordo com o relatório dos pilotos. A tripulação, então, tinha a ordem de escolher visualmente um alvo que maximizasse o alcance explosivo da bomba. Foi por esse motivo que eles escolheram Nagasaki. O bombardeio Bockstar, um B-9 pilotado pelo Major Charles Sweeney, lançou a Fat Man, que explodiu a 500 metros do solo. A explosão foi mais forte que a de Hiroshima, mas a localização de Nagasaki, dividida entre 2 vales, limitou a área de destruição. Mesmo assim, calcula-se que entre 28 mil e 49 mil pessoas tenham morrido no dia da explosão. Após as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, o Japão apresentou a sua rendição oficial. Decidimos abrir caminho para uma grande paz, para todas as nações vindouras, suportando o insuportável e sofrendo o intolerável, disse o imperador japonês Hirohito aos seus súditos. O acordo de rendição foi assinado em 2 de setembro, a bordo do navio americano USS Missouri, na Baía de Tóquio. Assim, chegou ao fim a Segunda Guerra Mundial. Embora no início e no contexto da guerra essa não fosse a posição inicial de Oppenheimer, poucos meses mais tarde, em outubro desse mesmo ano, o físico, que declarou numa entrevista com o presidente Truman ter as mãos manchadas de sangue, renunciou ao seu cargo como diretor do projeto Manhattan, dando a entender estar arrependido por ter participado dele. Enquanto foi conselheiro político do GAC, e devido às dúvidas que o rodeavam por simpatizar com comunistas, Oppenheimer fez muitos inimigos, inclusive o diretor do FBI da época, J. Edgar Hoover. Em 1953, Hoover acusou Oppenheimer de representar um risco para a segurança e ao presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, e pediu a sua demissão. Perante a sua recusa em se demitir, foi pedida uma audiência de segurança, na qual, embora tenha sido declarado inocente de traição, foi determinado que não deveria ter acesso a segredos militares. Consequentemente, e embora a Federação de Cientistas dos Estados Unidos tenha saído em sua defesa, o seu contrato como assessor da Comissão de Energia Atômica foi reincidido. Privado de poder político, o físico passou os últimos anos de sua vida elaborando ideias sobre a relação entre a ciência e o seu papel na sociedade e percorrendo a Europa, o Japão, dando conferência. Disse que, a partir da auditoria, Oppenheimer começou a comportar-se como um animal ferido, retirando-se paulatinamente para uma vida cada vez mais simples. 10 anos mais tarde, em 1963, o presidente John F. Kennedy concedeu o prêmio Enrico Fermi, num gesto de reconhecimento pelo seu grande contribuição para a física, mas também para limpar as falsas acusações que tinham sido dirigidas a ele no passado. Ele faleceu 3 anos mais tarde, vítima de um câncer na garganta nas Ilhas Virgens, onde passou os últimos anos de sua vida com a sua esposa. Muitos físicos sugeriram que, se ele tivesse vivido o tempo suficiente para ver as suas previsões confirmadas por experiências, Oppenheimer teria ganho o Nobel de Física pelo seu trabalho relacionado com o colapso gravitacional e as estrelas de nêutron. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.